dia, bom dia. 11º dia da aventura. Vai ser um dia, entre aspas, de folga aqui em Loudonville. Por que entre aspas? Porque tô com a bike vazia. Só com a bolsa de guidão e as ferramentas. E deixei os alforjes no camping. E vou fazer o Col d'Azur. Então não é totalmente um dia de folga. Mas tá aí, ó, essa vila fantástica, que é Loudonville. E o Col d'Azur é aqui pra cima, ó. São aproximadamente 6 km, subindo uns 500 metros. Vamos lá. Derradeiros metros do Col d'Azur. Ali embaixo a estação de esqui de Val-Louron. E lá embaixo mesmo a vila onde eu estou acampado, Loudonville. Aí, ó, o Col d'Azur vai ser conquistado. Uau! Tirar uma foto aqui de Val-Louron. Aí. Uau! Fantástico! Tá aí, ó. Col d'Azur conquistado. Mais uma montanha vencida. E olha o final da montanha. O que aparece. A placa ali, ó. Uau. E olha lá. Nossa Senhora. Tá aí, ó. Mais uma montanha conquistada. Col d'Azur. A 22ª montanha. Desnível de 600 metros praticamente, uma pendente média de 8%. A bike hoje não está carregada, está sem os alforjes. E aqui a visão que você tem do outro lado da montanha, ó. Se eu fosse para lá, não vou, eu ia aqui, ó. Uau! Fantástico! Col d'Azur conquistado. Uhul! Agora vamos descer pelo mesmo lado que eu subi, do Col d'Azur. Uhul!
Aí, ó, depois de assistir a etapa do Tour de France, que acabou no Hautacam, Pogacar destruiu a galera. Tô saindo aqui para pedalar com a Elite Acriana. Subindo agora o Peyresourde, tentando acompanhar a Elite Acriana aqui, ó. Mas tá difícil na subida. Mas bora lá curtir esse visual aqui, ó. Amanhã o Tour de France passa por aqui, ó. Uhul! Pedalando com a Elite Acriana. É. Santos Vidal e Ecleilson. Pensa em dois caras, gente boa. Isso aí, ó. Faltam 6 km, pendente média agora 8,5%. Ecleilson e Santos Vidal aqui, ó. Vidal aqui sofrendo, que bonita manca. Essa eu vou guardar pra vida. E olha essa paisagem ao fundo aqui, ó. Uau. Mais uma montanha do dia, dessa vez fazendo força com os amigos, que um já foi lá para frente, outro ficou para trás, os amigos acrianos. Tá aí, ó, Col de Peyresourde. Tá aí, ó, fantástico. Último quilômetro, 8%, tá terminando. E olha esse local, cara, olha esse local. Olha isso, perfeição. Uau, ó a tela do Windows. Tá aí, ó, chegando ao final do Col de Peyresourde, 24ª montanha vencida. Vou ali tirar uma foto. Tá aí, ó, 24ª montanha feita, completa, Col de Peyresourde. Essa última aqui, uns 6, 7 quilômetros, saindo ali de Loudenville. Tá aí, ó, junto com o pessoal do Acre, junto com o Ecleilson e o Santos Vidal. Tá aí, ó, montanha completa, Col de Peyresourde. Mais uma, isso aí, ó. Haha! Descendo agora o Col de Peyresourde, para ver se encontro o Santos e o Ecleilson. Só que essa descida aqui não vai dar para ir chutado, porque tem muita gente aqui já esperando o Tour de France, ó. Ele vai passar nessa subida daqui 2 dias. E um pouco mais para baixo, amanhã, vai fazer o contrarrelógio. Vamos lá. Uhul!
Terminando o pedal com a elite do Acre, Santos Vidal e Ecleilson, voltando para Londenville, chegando aqui na caravana aqui, ó. Final do 11º dia de viagem, dia 17 de julho de 2025. Um dia fantástico com 2 montanhas, Col de Azei e Peresurde, e com amigos do Acre, Ecleilson e Santos Vidal. Um pedal alucinante, conversa com amigos, novos amigos do País Basco, e uma loucura que essa cidade, essa vila está para a largada do Tour de France amanhã. Camping lotado esperando o Tour de France. Tá aí, ó. Amanhã vamos ver a largada do Tour de France com o Pogacar saindo com a camisa amarela. Bom dia, bom dia. Início do 12º dia da aventura. No mesmo local que eu estava ontem, só que dessa vez, ó, já fiz o mercado. A bike está aqui, vou desmontar o acampamento, porque hoje é dia de ver a largada do Tour de France. Ali embaixo, na vila, já está uma loucura. E vamos lá para pegar um lugarzinho e ficar lá para ver os atletas largarem a cronoescalada. Bora lá! Travessia dos Pirineus, uma viagem incrível. 8h45 da manhã, tô aqui, ó, esperando já. Daqui umas 3, 4 horas começa a largada da cronoescalada do Tour de France. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, je vais voir toutes les mains en l'air pour porter le twist. Allez, on tape les mains ensemble. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Leclerc, s'il vous plaît. Personne. Il va tout donner évidemment dans l'étape du jour. Pour l'information, Arkea, B&B Hotel, le double vainqueur d'étape, Arnaud. Allez, les 5 dernières secondes, c'est le tout premier porteur de maillot distinctif, le meilleur sprinter, Jonathan Milan. L'Italien de l'équipe Lidl. De folie de Toulouse, il a été à l'avant, il a terminé à la 4e place. On va toutes et tous l'accompagner ici, Arnaud Denis. Cette année, il était notamment 2e du côté de Lille Métropole. Allez, pour le maillot vert 2024, mesdames et messieurs, le départ de Binyam Gardey. Victorious, déjà dressé sur ses pédales, Matej Moric. C'est le coq, c'est Brian Coquard. Encourager notre champion français de 22 ans, c'est le natif de Cannes, c'est Lenny. Toute première ovation
Au moment où il rejoint la rampe de départ, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe et une histoire avec le Tour de France. C'est sa 7e participation. On se souvient qu'il avait terminé à la 5e place en 2019, qu'il avait remporté pas moins de 6 étapes. Allez, on va faire un maximum de bruit. On est prêts, nous Dorviac. Julien. Il en a les capacités, il en a les moyens, le double champion du monde de cyclisme sur route qui, sur les routes du Tour de France, a passé pas moins de 18 jours en jaune. Et on se souvient de sa chevauchée fantastique, notamment en 2019, où il gagnait le contre-la-montre de Pau. Allez, Julien Alaphilippe, encore quelques secondes, moins de 10 secondes. Et tout le public de Doudanviel en fusion pour accompagner le champion des champions, le double champion du monde, Julien Alaphilippe. Il a gagné sur les routes de la Vuelta, il avait raflé les Strade Bianche, l'Amstel Gold Race, il a tenté la Classicissima italienne, dominant San Remo, l'exercice en solitaire, du contre-la-montre individuel, aucun problème pour lui, l'exercice en ligne, de titre de champion national sur route, aucun problème pour lui, Monsieur Tout-Terrain, comment va-t-il performer aujourd'hui? La réponse dans quelques secondes, l'accueil du public pour l'hyper champion Wout van Aert. Et ici à Doudanviel, on attend tous la victoire de Bruno. Les 20 dernières secondes est peut-être une performance majuscule. Il a été 4e à Caen. Il est devant son public. Il est chez vous. Sur la Classicissima italienne de Milan-San Remo, l'ancien champion du monde de Glasgow, l'auteur de 8 succès en ce qui concerne des monuments du cyclisme, et le public de Doudanviel, tous ensemble, Mathieu. Mesdames et messieurs, il va partir à l'assaut des 10 km 900, c'est Mathieu Van Der Poel. L'homme qui a gagné Andorre, l'homme qui a gagné la Vuelta Espagna, il y a des Américains ici. Compagnon l'encourage, l'une des chances tricolores aujourd'hui. Allez Guillaume, Martin, Guillaume, au départ. Pour la montre individuelle, le champion des champions, 2e du classement général du Tour de France également, sur ses premiers coups de pédale. Le public de Doudanviel va être là pour le soutenir, pour l'encourager et pour essayer de voir s'il peut rattraper un temps précieux sur l'actuel leader, l'hyper champion qui arrivera dans quelques minutes. Plus que quelques secondes, Doudanviel, avant de pouvoir l'encourager. Là aussi, les premiers coups de pédale de Primoz. Italie, 2 étapes sur le Tour de France, le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, le monument le plus ancien du calendrier cycliste international. Il a été champion du monde sur route et 2 fois champion du monde du contre-la-montre individuel, l'homme au casque d'or, le double champion olympique. Et le plus beau des résultats aujourd'hui avec le public de Doudanviel. Vingegaard peut-être en route vers son destin aujourd'hui. Hier, il a tenté de rester le plus longtemps possible dans la roue de Tadej Pogacar. Mais aujourd'hui, va-t-il réussir à remporter la victoire? Arrivera-t-il cette année à remporter un 3e Tour de France? Jonas Vingegaard, l'un des hyper champions du Tour, il a remporté la grande boucle à 2 reprises. Il est avec son vélo de contre-la-montre aujourd'hui. Il est à moins de 20 secondes maintenant. Allez, tout le monde il n'en reste plus que 2. Il n'en restera plus qu'un au sommet. Et ça peut être Jonas Vingegaard. Le public en fusion ici de Doudanviel. Pour Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France. Allez, c'est l'omni-champion, l'homme qui s'exprime sur tous les terrains.
avec Otakam. Et dans une quinzaine de secondes, mesdames et messieurs, il va partir à l'assaut de cet ultime défi, l'exercice en solitaire, l'altiport de Péradine-Latal, l'histoire de 104, l'accueil du public. Dia 18 de julho de 2025, acabei de assistir a largada inteira do Tour de France da cronoescalada, com o Tadej Pogačar largando por último. A estrutura já está sendo desmontada e eu agora vou em direção ao Col d'Aspin. Eu vou voltar o caminho que eu fiz para chegar até aqui, passando por Arros para chegar até aqui. Porque amanhã eu quero assistir o Tour de France no Col d'Aspin. Não sei se eu subo hoje ou se eu paro lá embaixo. Vou ver, mas tá aí, ó. Sonho realizado é assistir a largada do Tour de France. 9 horas mais ou menos aqui, ó, no mesmo local onde está a bike. Valeu a pena, valeu a pena. Uma energia fantástica. Agora, bora lá que a viagem dos Pirineus tem que continuar e amanhã tem mais Tour de France. Valeu, Laudenville, pela energia fantástica que foi essa largada do Tour de France. Cronoescalada, mais um sonho realizado, assistir uma largada de um Tour de France. Já tinha assistido uma etapa em linha e amanhã é dia de assistir outra etapa em linha no Col d'Aspin. Que viagem incrível, que viagem incrível. E vamos lá agora começar, né, o 12º dia pedalando. Quase 6 da tarde, poucos quilômetros até Arros. E aí depois talvez eu suba um pouco o Col d'Aspin, eu vou decidir ainda. Mas vamos lá. Tá aí, ó, 25ª montanha da aventura, Col d'Aspin, 11 quilômetros, subindo pelo lado que eu desci há 2 dias atrás. Vamos subir de novo. E depois de acompanhar uma largada inteira de uma etapa de contrarrelógio cronoescalada do Tour de France, o que eu estou fazendo? Subindo mais montanha. Voltando o caminho que eu fiz há 2 dias atrás, 2 ou 3 dias atrás. E olha isso, ó. Uau! É o mesmo Col d'Aspin que eu fiz há dias atrás. Só que agora subindo pelo lado que eu desci aquela vez. Quase 7 da tarde e o sol a pino. Aqui vai escurecer às 10 da noite.
Olha esse lugar fantástico. O dia hoje inteiro foi fantástico. Eu tô até processando o que aconteceu hoje. E depois de assistir a largada inteira da cronoescalada do Tour de France, olha o que eu tô fazendo. Subindo montanha nos Pirineus franceses novamente. A mesma montanha que há 2 dias atrás eu desci, Col d'Aspin, tô subindo. Já cheguei na metade, faltam agora os outros 6. A subida vai lá pra cima. E pega essa visão aqui, ó. Uau! Tá aí, ó, finalzinho do Col d'Aspin, chegando nele pela segunda vez nessa viagem, só que a primeira foi pelo outro lado. Agora eu subi do lado que eu tinha descido há 2 dias atrás. Mais uma montanha vencida. 25 montanhas subidas, subidas na viagem. Isso aí. Tá aí, ó, depois de acompanhar a largada inteira da cronoescalada do Tour de France, partiu o pedal para fazer o Col d'Aspin pelo outro lado. E é nessa montanha aqui, ó, que eu vou ver o Tour de France amanhã. Vou encontrar um lugarzinho para acampar aqui e dormir, ó. Mesma placa que eu filmei e tirei foto há 2 dias atrás, então nem vou colocar a bike ali. Aqui tá meu amigo cicloturista, ó, que não fala espanhol e eu não falo francês. Então ferrou. Tá aí, ó. Montanha vencida, quase 2 horas depois do início. Bora encontrar um lugar para acampar agora. Uhul! Final do 12º dia de aventura nos Pirineus. Fantástico o dia que eu pude ver a largada inteira de uma etapa de cronoescalada do Tour de France. Vi todos os ciclistas largarem. Aproveitei ao máximo a energia do local, tudo. E depois que terminou, que o último largou, que foi o Pogacar, eu saí pedalar para voltar o caminho que eu já tinha falado nos dias anteriores, que eu ia voltar para o Col d'Aspin. Voltei, consegui subir inteiro os 12 km do Col d'Aspin e tô aqui, ó, nesse acampamento feio. Aqui, ó, a barraca, a bicicleta e, ó, com essa paisagem ao fundo aqui, ó. Até tirar uma foto disso aqui porque merece, ó. Clique! Pronto, já está registrado. E eu tô, dessa vez, não tão selvagem, porque eu tô junto, entre aspas, né? Junto com a galera dos motorhomes aqui, ó.
Pena que o tempo fechou. Eu acho que amanhã vai ficar fechado. Tomara que não. Aqui a gente está no alto da montanha, né? Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos entrar ali, comer alguma coisa, tomar aquele banho de gato com lenço umedecido e dormir o sono dos justos, tentando processar tudo que aconteceu no dia de hoje. Fantástico. Pronto, acampamento desmontado, bike toda carregada, para descer um pouquinho do Col d'Aspin, ou d'Aspen, nessa energia incrível aqui, ó. Olha os motorhomes, ali ó, a placa Leclerc, que é a placa da montanha, do fim da montanha, e olha essa visão incrível aqui, ó. Melhorou um pouquinho a neblina, dá para filmar. E é dessa montanha, só que um pouco mais para baixo, do outro lado, que eu vou ver o Tour de France. Bora lá pro 13º dia da aventura nos Pirineus. Tá acabando, última montanha nos Pirineus, então tem que aproveitar bastante para ver o Tour de France. Tá aí, ó. Segunda vez no topo do Col d'Aspin. Olha a loucura que é isso aqui. Tá vindo o carro da polícia aí, ó, passando. Loucura, loucura, loucura. Os ciclistas aqui, ó, vão tudo aproveitar o Tour de France. É a maior prova de ciclismo do mundo e a maior prova em termos de espectadores do mundo, porque você pode assistir na estrada aqui, ó. Então, eu vou descer mais um pouquinho para assistir a etapa em linha, que se chama. Ontem foi cronoescalada, eu estava na largada. E hoje vai ser isso aqui, ó, essa loucura de todo mundo gritando e incentivando os ciclistas. Todo mundo buscando a melhor posição para ver o Tour de France que vai passar aqui no Col d'Aspin, ou d'Aspen, daqui umas 3 horas, ó. A galera subindo a montanha, encontrando o seu lugar para ver a fantástica prova de ciclismo, a maior prova de ciclismo do mundo. Tá aí, ó, lugar perfeito para eu assistir o tour. Na etapa que passa pelo Col d'Aspin ou Aspen. Ó, dá para ver aqui, ó, faltando 2 km para o fim da montanha. Você consegue ver a galera chegando, passando aqui pela curva e empinando ali nos 2 km, que ali é 9%. Uau, fantástico, hein? Já me abanquei aqui, ó. Vou comer um pãozinho, tomar uma coca, me alimentar para esperar o tour. Daqui umas 3 horas e pouco eles passam aqui. E como diz o carro lá, vive le tour. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Vamos, Bierman. Vamos, vamos, vamos. Milan.
Acabou a etapa do tour e a galera saindo da montanha. Alguns terminando de subir para ir para o outro lado. E no caso eu, junto com um monte de gente, descendo a caminho de Tarbes, a caminho de outras montanhas. Todo mundo satisfeito em ter visto o tour. Isso aí, ó. Bora lá que a viagem continua. Viagem pelos Pirineus. Depois de 2 dias vendo o Tour de France. Vamos agora para a parte mais baixa, deixar os Pirineus para daqui 2 dias ir embora. Desci, deixei as altas montanhas lá para trás, os Altos Pirineus. Estou em Banheiras de Bigorre. Vou comer alguma coisa aqui, que eu tenho um chocolatinho aqui, vou comer. E sigo para Tarbes. Só que agora não vou pedalar mais nas altas montanhas. Se tiver, vai ter uma subida ou outra que eu vou contabilizar na viagem, que até agora já são 25. As altas montanhas, os Altos Pirineus, ficaram para lá para Neblina. Tá aí, viagem daqui 2 dias vai ser encerrada. Então, a partir de agora é pau na máquina para chegar no aeroporto de San Sebastián daqui 2 dias. Vamos lá! Me perguntaram como foi assistir o Tour de France em 2 dias, né? Ontem a largada inteira e hoje uma parte em loco no Col d'Aspin. Sabe o que eu respondo? Foi très bom, très bons, muito bons assistir o Tour de France. Uau, ai. Pedalar não tá me fazendo bem, já falo isso várias vezes. 31 por hora, entrando na cidade ali de Monta alguma coisa, a caminho de Tarbes. Vamos seguindo. Já fora das altas montanhas, vamos curtir a viagem agora, pedalando no plano, com poucas subidas. Nada de montanha. Adeus, montanhas grandes dos Pirineus.
dar certinho, hein, para eu não achar que eu roubei. O início era 2 km de subida. Aqui eu tô com 1,9 km e tem que chegar lá, naquela pontinha. Ou seja, vai dar 2 km com 3 curvas de 180. Então quer dizer que a 26ª subida barra Montanha da Aventura realmente existiu, pelas minhas contas. Tá aí, ó. 26. E essa aqui nem nas altas montanhas é. Uhul! Que bonito que tá esse céu aqui, hein? Final de tarde aqui na França. Já na parte mais plana. Os Pirineus ficaram lá pro lado esquerdo, ó. Montanhas altas. Indo sentido agora a cidade de Somolon. De Salmolão. Pronto, mais fácil. Uma descida antes de chegar em Somolon. Final de tarde, passando pela vila de Salmolão, a caminho de Pau. Acabei de ver uma placa de camping daqui uns 5 km. Vamos ver, tô de boa, rendeu hoje, depois de assistir o Tour de France. Vamos seguir, vamos de boa, tranquilo, sem se desesperar. Se tiver camping tem, se tiver hotel tem, se for campo selvagem vai ser. Vamos lá, ó. Aproveitando esse fim de tarde aqui, ó. E o final do 13º dia termina num quarto de hotel. Após 1, 2, 3, 4 acampamentos, resolvi pegar um hotelzinho. Ó, tô usando a camiseta que eu ganhei lá do patrocínio do Tour de France, lá do Leclerc, muito maior do que eu. Cabe 2 araminhos aqui, mas é só para dormir. Tá aqui, ó, um hotelzinho. Lógico que é um pouco mais caro que o camping, mas ontem foi camping selvagem, então ontem eu economizei. Tá aí, ó, consegui lavar a roupa, tá secando ali. Sapatilha aqui também tá secando. Tá tudo aí, ó. Já comi e agora eu vou descansar o sono dos justos. Bora que amanhã tem um longo dia de pedal. Bom dia. Saindo agora, 14º dia da viagem. Saindo agora da pousadinha que eu fiquei. Muito perto da cidade de Pau. Dormi muito bem no quarto ali em cima, ó, onde eu tô apontando aqui, ó. Nessa janela, dormi muito bem, a bike já está montada e bora lá para fazer um dia longo de pedal hoje. Quanto mais próximo eu chegar do aeroporto de San Sebastián, melhor.
Tá aí, ó. Sabe no caixa eletrônico quando você digita lá e saca o dinheiro? Então, ó, aqui é quase a mesma coisa. Acabei de pedir uma pizza, ó. Toque para começar. Aí você toca, escolhe o sabor, vai adiantando lá, é só seguir os comandos, bem fácil. E aí vai pagar, quando vem pagar, o cartão hoje em dia por aproximação, só tuf, e acabou de sair minha pizza de marguerita. Meu almoço às 2 da tarde vai ser pizza de marguerita. Ai, ai, França, eu te amo, França. Aí, cheguei em Bayonne, ou Baiona, igual eu tava falando, ó. Depois de 115 km pedalados, cheguei aqui, pelo menos na placa, né, da entrada, e a cidade é grande, então vai dar uns 120 por aí no dia. Tá aí, ó, efeito da câmera, uou! E Bayonne, Baiona, 115 km pedalados hoje, e vamos pedalar mais um pouquinho até o centro lá, até encontrar um lugar para ficar. Estou bem perto da divisa com a Espanha, onde amanhã eu volto e daí termino a viagem no mesmo lugar que eu comecei, em Irún. Já na cidade de Baiona, passando pela ponte aqui que atravessa o riozão, à procura de um lugar para dormir. Tô procurando lugares para dormir ali, os primeiros muito caros, vamos ver. Mas olha que lugar legal, ó. E aí a igreja da cidade de Bayonne, muito 10. Uau, olha. Nossa. Tá aí, ó, País Basco, França, quase na divisa com a Espanha, quase voltando para a Espanha. Tô tentando encontrar um lugar para ficar. Até agora tá tudo caro nos hotéis. Vou procurar um camping. Enquanto eu não vou achando, eu vou seguindo o meu caminho. E numa dessa eu chego cada vez mais próximo de Irún, que é o meu destino final. Estilo o que aconteceu na carretera austral lá. Que eu fiquei enrolando no penúltimo dia e quase cheguei em Videohiggins. Aí acampei no meio do nada. Numa dessa vai acontecer isso. Vamos ver, vamos ver. No final das contas, eu tô tendo que sair da cidade de Bayonne. Ai, ai. Vamos lá, sentido Biarritz e San Sebastián. Como eu não encontrei lugar para ficar, tô seguindo em direção à Espanha e vamos ver se aparece alguma coisa aí ou acampo no meio do caminho. Cheguei em Biarritz, onde tem o aeroporto do País Basco. Aí, ó. E na rotatória ali eu vou virar à direita, porque diz no mapa que tem um hostel. Então vamos ver, né? O hostel geralmente é bem mais barato.
E a saga para encontrar um lugar para dormir ainda não acabou. Eu encontrei o hostel, beleza, existe o hostel, só que a recepção estava fechada. E para fazer login precisava da internet, eu não tinha internet. Ai, 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 ai. Ou seja, tô voltando. E seria um preço bom no hostel. Bom mesmo. Mas não deu. Tô voltando para a rotatória da avenida principal que eu tava. E procurando um lugar para dormir, olha só a pirambeira que eu vim me enfiar. Voltei pro Turmalê, voltei pro Albisque. Só que não, mas vamos lá fazer força. Aí, ó. E depois de 136 quilômetros pedalados, saindo de Ousse, que é perto de Pau ali, chegando em Bayonne, eu já estava satisfeito com 115, 116 ali. Tentei procurar hotel e nada, tudo caro. Camping também não achei. Saindo de Bayonne, indo para outra vila, região metropolitana, perto do aeroporto, encontrei um hostel, só que a recepção estava fechada e só fazia login agora pela internet. E eu tô sem internet, eu não tenho chip. E aí eu fui num albergue, estava fechado e agora resolvi acampar aqui, ó. Selvagem, o penúltimo dia da viagem, o 14º e maior dia em quilometragem da viagem, 136 quilômetros, vai acabar com acampamento selvagem. Sabe o que é bom? Aquela pizza de caixa eletrônico, digamos assim, salvou o dia. Escurecendo já a estrada aqui, só que como eu tô na França, não vai ter muito problema não. Bora lá dormir, comer e dormir. Vamos lá. Tá aí, ó, deixando o local do acampamento selvagem, que era ao lado da rodovia. Só que lembrando, a gente está na França. Raramente coisas ruins vão acontecer. E agora, vamos lá. Subindo, descendo, em direção a Irún, onde eu finalizo a viagem. Uau! Bora lá! Tá aí, ó, pedalei nas montanhas, subi, desci, peguei chuva, peguei sol, sofri, sorri, não chorei. E depois eu fui para a parte plana, acelerei o pedal, vim rápido ontem, 136 quilômetros, e cheguei aqui, ó, hoje, no Golfo de Biscaia, que faz parte do Atlântico Norte. Tô bem próximo de voltar para a Espanha, que é para cá. E o aeroporto que eu vou pegar o avião é pra cá, que é do ladinho do mar. Isso aí, ó. Bora lá. E a poucos quilômetros de voltar para a Espanha, com os Pirineus aqui do lado esquerdo, o que acontece? Subida! Claro que eu já tinha planejado isso, sobe e desce nos últimos 50 quilômetros desde ontem, e hoje está continuando. 10 por hora, vamos lá! E o último dia, além de me presentear com a praia, com a visão dos Pirineus novamente, com cidades bonitas, me presenteia com a 27ª subida. Uau! Já 2 quilômetros completos, então ela entra na minha categoria de subida barra montanha. E o mais louco é que a tendência é que essa seja a última subida forte, antes de chegar na divisa com a Espanha e terminar a aventura. Então, tem um gosto especial ainda. Vamos lá!
E olha os Pirineus ali, ó. Uau! Foi por ali mais ou menos que eu atravessei o primeiro passo. E por aqui tô voltando para a Espanha. Terminando a viagem, faltam poucos quilômetros. Vamos lá. Aí, ó, atravessando o rio e oficialmente depois de 8 dias voltando para a Espanha. Tá aí, ó, viagem terminada com chave de ouro, 838 quilômetros pedalados, 27 subidas, muitas delas nos Pirineus, sendo as mais famosas Lizarrieta, Croix de Thibault, depois o Col d'Iral, que foi bem difícil, aí as montanhas na França, Pierre de Saint-Martin, Tourmalet, Albisque, Soleure, Col d'Aspin, vendo o Tour de France 2 dias, aproveitando muito as montanhas. E aí voltando aqui, ó, para Irún, escolhi este lugar aqui, ó, que não é tão bonito comparado com o que eu passei na viagem, mas é simbólico, porque foi daqui que no primeiro dia à noite eu encostei a bicicleta aqui e fui tentar procurar uma pousada. Como não consegui, eu fui para a esquerda, encontrei uma garagem e dormi ali numa garagem. Então tá aí, ó, para fechar o ciclo, viagem pelos Pirineus encerrada, maravilhosa, perfeita, vale a pena vir para essa região. Venha, você que tem vontade, venha! Valeu, valeu! E o último perrengue da viagem é levar a caixa para o aeroporto. A caixa que o meu amigo Ecleilson lá de Manaus e que pedalava no Acre conseguiu para mim, é uma caixa ótima da Giant. Obrigado, Ecleilson. E tá aqui, ó, gambiarra feita com extensor e ali no espelho tem como ficou. Agora é só ir empurrando para o aeroporto. Bora lá.